vamos dar uma atenção especial a duas cartas que nós não abordamos até agora. É a carta para a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. Também nessas cartas, Jesus inicia se apresentando. Como são duas igrejas que eram perseguidas, mas perseveravam em fidelidade na fé, eu preciso explicar um pouquinho o que Jesus diz na sua apresentação a essas igrejas. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. O que significa isso? Ele é o primeiro, isso significa que tudo que existe depende dele. E ele é o último porque ele tem a última palavra. Quem é o primeiro e é o último, manda no pedaço. Por que Jesus diz isso para essas igrejas? Porque elas estão aflitas, estão encurraladas, estão sofrendo e precisam ser fortalecidas na certeza de que Deus continua no controle. E Jesus lhes dá esta certeza: eu sou o primeiro e o último. Uma outra coisa que Jesus diz é que quando ele abre uma porta, ninguém jamais pode fechá-la. No Evangelho de Lucas, Jesus diz: não tenha medo, ó pequeno rebanho, o vosso Pai decidiu dar-vos o seu reino. Jesus abriu o acesso a Deus ao morrer na cruz, e essa porta aberta para a eternidade ninguém pode fechar. E Jesus quer que nós entremos por essa porta. E por isso ele diz para essas duas igrejas perseguidas, mas fiéis, que ele está no controle da situação. As igrejas precisam desta certeza, porque elas vivem uma situação, né, que era difícil. Provavelmente, João escreve por volta do ano de 90, 92, na última década do primeiro século, quando o imperador Domiciano organizou a primeira grande perseguição aos cristãos no Império Romano. Por que o Império Romano tinha essa hostilidade em relação aos cristãos? O Império Romano não perseguia os judeus, porque os judeus tinham feito um acordo com o Império de que eles poderiam crer no seu Deus único, mas eles não deveriam falar isso para os cidadãos do Império. Mas os cristãos criam no único Deus, estavam comprometidos a compartilhar isto. Jesus tinha dito: ide e fazei discípulos. Então os cristãos saíram pelo Império Romano a dizer que o Senhor que comanda o universo não é o imperador romano, mas é Jesus Cristo. O imperador romano se considerava senhor do mundo. E aí de repente havia um grupinho espalhado por todo o império dizendo: não, o senhor do mundo é Jesus. E por causa dessa afirmação, o Império Romano virou uma fera. E por mais de 200 anos passou a perseguir os cristãos da maneira que pudesse. As perseguições sempre foram em levas, houve períodos de mais perseguição e de menos perseguição. E o que uma igreja perseguida deve fazer? Aliás, para nós isso parece um tema muito estranho, mas acho que nós precisamos lembrar
que em certas partes do mundo as igrejas são muito perseguidas. Nos países muçulmanos, na Índia, países hinduístas, nos países budistas, na China, os cristãos são perseguidos. A cada hora, dezenas de cristãos são mortos por causa de sua fé mundo afora. Aliás, e de maneira lenta, mas segura também, o nosso mundo ocidental tende a se tornar hostil à fé cristã. Quem sabe você já experimentou isso no seu local de trabalho. Se você vive segundo o Evangelho, se você é fiel ao Senhor Jesus, certamente você já foi debochado porque você é crente ou porque você é tão religioso. Em muitos locais de trabalho, hoje, a maioria das pessoas, no máximo, são cristãos de nome. Mas, quando tem oportunidade de debochar, de alfinetar um cristão de verdade, o fazer sem cerimônia. E nos meios de comunicação, na televisão, nos jornais, a hostilidade à fé cristã é perceptível. A televisão aberta não traz uma imagem positiva de uma igreja. Normalmente é alguma coisa ou que denigre, ou que expõe a sua fragilidade, ou que a hostiliza abertamente. Em vários temas isto é visível também hoje. A igreja antiga teve que aprender a viver com a perseguição. E nós também vamos ter que aprender a viver com a hostilidade. Então, a primeira coisa que Jesus diz: eu sei do que você está sofrendo. Como é importante isso? Mesmo que ninguém perceba a perseguição, o sofrimento que é causado por ele. Jesus o percebe. Eu me lembro de uma idosa senhora que estava abatida ao entrar no culto. Eu perguntei para ela por que ela estava tão abatida. Ela disse: por causa daquilo que meu neto me disse. Eu perguntei o que ele disse. Ele havia dito para a vovó: se a senhora não fosse uma mulher tão crente, eu não precisava acordar domingos de manhã cedo para levar a senhora para a igreja. Ela gostava e amava o neto. Mas essa alfinetada do neto que não estava nem aí, lhe doía no coração. Jesus diz: eu conheço a aflição do seu coração. Que coisa boa. Que mesmo que ninguém perceba, Jesus percebe o que se passa conosco. E nós podemos confiar de que Ele recolhe as nossas lágrimas e as guarda consigo. E uma segunda coisa, ele diz que a nossa fraqueza não é sinal de abandono de Deus. O apóstolo Paulo também diz isso, que na fraqueza se revela a força de Deus. É justamente quando nós não temos como nos defender, quando nós estamos fragilizados, Deus tem a oportunidade de manifestar o seu poder, de mostrar quem Ele é e quão poderoso Ele é. Que coisa boa, que na fragilidade dos seus filhos e de suas filhas, Deus revela o seu poder e a sua força. Isso os mártires da igreja em todos os tempos experimentaram. Me lembro agora de um exemplo da perseguição dos huguenotes na França, lá pelos 1600 e uns quebrados. 10 pastores evangélicos foram condenados à morte na fogueira. E
os mártires hugonotes haviam se acostumado, era praxe, de que eles morressem cantando. Para que esses 10 pastores não cantassem, lhes foi cortado a língua. Mas apesar disso, eles conseguiram cantar um salmo. E as pessoas puderam entender que salmo eles estavam cantando. No balcão do Palácio Real, diante do qual tinham sido montadas essas fogueiras, um cardeal católico presenciou este episódio. E ele escreveu em seu diário que a pregação inflamada de 100 pastores por 10 anos não teriam convencido tanta gente da verdade do Evangelho como esse balbuciar cantado desses 10 moribundos. É na fraqueza destes 10 mártires que o poder de Deus se manifestou. E Jesus termina essas cartas a essas duas igrejas com duas promessas. Em primeiro lugar, ele promete: eu não vou demorar. O sofrimento que a igreja, que o cristão passa, tem data de terminar. Será por 10 dias. O fim já está marcado. Portanto, vale a pena perseverar com fidelidade junto ao Senhor. E a segunda coisa que Jesus promete: o lugar junto ao Pai está garantido. Ninguém pode fechar esta porta, ninguém pode impedir que vocês serão acolhidos na presença do Deus eterno.